Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez, mais um dia e mais uma chance para continuarmos estudando aqui a palavra através da lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado e eu fico muito grato pelo privilégio de estar com você nessa hora, viu? Que a graça do Senhor Jesus lhe alcance. Vamos ao tema de hoje. A luz vence a escuridão. Não se esqueça, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, fazendo parte da nossa grande família de Lição Fácil, e de, ao final, deixar o seu gostei, tá bom? Deixa eu ler para você Judas. O livro de Judas foi escrito aí por volta do ano 65 depois de Cristo. É uma carta universal, foi escrita para ser lida em todas as igrejas, onde houvesse cristãos, essa carta era lida. No verso 3 e o verso 4 dessa carta, traz ali uma demonstração, um conselho que nos ajuda a entender o interesse que Deus tinha sobre a igreja, mesmo passando a igreja, em tais situações de perigo e perseguição por ocasião da Idade Média. Escute bem. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Você percebeu que Judas aqui, escrevendo para todos os cristãos espalhados por todos os lugares, que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos? Ou seja, defender a verdade. Por quê? Ele diz assim, homens ímpios, se introduziram com dissimulação no meio do povo de Deus, dentro da igreja. E aí, o que eles iam fazer? Eles iam transformar em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus, e diz lá que negaria até o próprio Jesus Cristo. Coisa interessante de notarmos. Veja como que Deus, de maneira antecipada, avisa a igreja. Olha, cuidado. Paulo já tinha falado isso, né? No meio de vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Haveria apostasia dentro da própria igreja. Então, escute bem o que eu estou dizendo. Aqueles que acham que a igreja romana é a única igreja, a primeira igreja, eu quero dizer para você que essa igreja romana, infelizmente, ela se deixou corromper em relação aos princípios do evangelho. Judas, Paulo e outros tantos já havia, através da santa visão profética, já havia advertido. Haveria de entrar homens dissimulados que haveriam de transformar em libertinagem a graça de Cristo. Ou seja, faça o que vocês quiserem, não importa quão profundo sejam os pecados, a negação do próprio Cristo, Deus vai nos salvar. Isso é libertinagem, gente. Isso não tem nada a ver com graça. Isso é uma graça barata. A graça de Cristo sempre vai nos levar à obediência a Ele, sempre vai nos levar em direção a viver no centro da vontade de Deus, nos perguntando sempre, Senhor, o que o Senhor acha do meu pensamento? O que você acha dessa minha decisão? Sempre fazendo o Senhor o nosso principal conselheiro e viver de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras. Mas no período da Idade Média, essa igreja permitiu que esses homens que a dominavam introduzissem dentro dela heresias, doutrinas falsas que haveriam de deturpar aí a fé genuína, né? Foi nessa época, na Idade Média, que foi introduzido a intercessão dos santos. E a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. No entanto, foi colocado como que nós podemos fazer orações àqueles que tiveram uma fé exemplar e morreram, e segundo eles estariam no céu, e nós podemos orar a eles para que eles intercedessem por nós diante de Deus. Isso foi introduzido na Idade Média. Isso não tem apoio, respaldo bíblico. Cristo é o nosso único mediador, e a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade.
Aí surgem os valdenses. Os valdenses foi um grupo de pessoas liderado por Pedro Valdo, ali na região da Suíça, na região do Piemonte, na Itália, norte da Itália. Esse grupo tinha como a verdade absoluta que a Bíblia é a sua única regra de fé, que eles não aceitavam a tradição da igreja, somente a Bíblia, porque a tradição da igreja flagrantemente contradizia a Bíblia, então eles preferiram ficar com a Bíblia do que com a tradição, e por isso foram perseguidos. Eles negaram completamente a intercessão dos santos, foram perseguidos. Olha, lá nos Alpes suíços, nos Alpes, eu estou com Suíça na cabeça, lá nos Alpes do Piemonte, lá na Itália, esses homens e essas mulheres foram massacrados. Diz que o exército, soldados, os encontraram na sua vila, uma vila afastada, totalmente escondida, mas descobriram a localidade. E tinha uma rocha, uma caverna, que eles usavam como igreja. Tem até hoje lá, tem o altar, tem a caverna. Havia somente uma entrada e em cima havia uma espécie de uma entrada de luz, um buraco em cima, para iluminar a caverna dentro. Mas só tinha uma entrada. Quando descobriram a localização desse grupo, ali os carrascos, os homens demoníacos, fecharam a entrada de maneira que quem estava dentro não conseguia sair. E lá de cima, naquela abertura lá de cima que entrava a luz, eles atearam fogo, matando, queimados os valdenses dessa época. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Foi nesse tempo. Ellen White vai dizer assim: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinha as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Grande Conflito, página 52. E de fato, sempre Deus teve os seus fiéis e leais. Esses foram perseguidos, foram mortos. Está aí na história, é só você abrir os livros de história e você vai perceber exatamente isso. Mas tem uma promessa que Deus deu no Apocalipse, que manteve esse grupo fiel mesmo em face da morte. Apocalipse 2, versículo 10, nos diz assim, escute bem: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa parte das Escrituras é aquela carta que João escreve à igreja de Esmirna. Lá na igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna tinha como padroeiro Dionísio, que eles acreditavam que era um santo, né? Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, ele tinha o costume de colocar uma coroa na cabeça do defunto, né? No seu cortejo fúnebre até o seu enterro. Era a coroa da morte, né? Para valorizar de alguma maneira aí o trabalho e oferecer a última homenagem àquele sacerdote morto. João compara essa coroa terrena com a coroa colocada por ocasião da morte, na cabeça desse sacerdote, com a coroa da vida. O diabo sempre vai ter uma coroa da morte, mas Deus tem a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. E essa coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Essa promessa de um dia que a sua cabeça seria coroada com a coroa inacessível de glória, que é a coroa da vida. O apelo para nós hoje é, mesmo que passemos por dificuldades, sofrimentos, perseguições por causa da nossa fé, nunca se esqueça, a nossa momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Foi Paulo quem disse isso, que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Paulo também disse isso. Então, nunca se esqueça disso. Tudo que nós passamos e vivemos aqui nessa terra é somente momentâneo. É momentâneo. A nossa vida vai chegar a um fim.
Esses dias eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho 46 anos e estou caminhando aí para meio século de existência. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, porque Deus me deu esse privilégio. Tantos outros viveram e vivem, estão continuando vivendo mais do que eu, 60, 70, 80. Mas o final da nossa vida é 90 anos, 80, 90, né? Quando tem muita força, 90 anos. É o nosso limite de vida aqui. A vida eterna e a abundância está lá no céu, de onde o Senhor virá para nos buscar. Ali não haverá mais morte, tristeza. E você que é desprezado nessa terra, saiba que você um dia vai ser coroado pelo Rei do Universo. Que coisa linda, né? Maravilhosa essa promessa. Então, da mesma maneira que essa promessa manteve fiel aquele povo, mesmo em face da morte, ela deve nos servir para mantermos fiéis, independentemente das dificuldades e problemas que aqui, ora, passemos. Voltando a repetir que é importante, as dificuldades que aqui estamos passando, ela é momentânea e é leve, porque o peso de glória que será revelado em nós é infinitamente maior. Ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos anima a lutar pela verdade e defendê-la e continuar firme, porque nós temos uma promessa, a promessa da vida eterna. Pai, nos motive sempre, nos mantenha firme, com nossas mãos sempre ligadas às Tuas e com nossos olhos sempre fixos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Coragem para permanecer em pé é o tema do nosso próximo estudo. Aproveite bem o seu dia.